Olá pessoal, eu sou a professora Joelma e na nossa aula de geografia de hoje vamos falar sobre a Rússia e a Turquia e a importância da localização geográfica desses dois países que faz uma transição entre a Europa e a Ásia. A Rússia e a Turquia estão em posição geográfica estratégica, pois seus territórios estão tanto no continente europeu quanto no continente asiático. Além disso, esses dois países, eles são uma herança histórica de dois antigos impérios que dominaram vastas áreas no passado. A Rússia é o maior país do mundo e esse enorme território ele se estende do continente asiático até o continente europeu. Ele foi formado através de conquistas de terras realizadas pelos seus czares, os antigos imperadores russos, muitas vezes com o uso de violência. Ele se estende desde a Polônia, como vemos aqui na parte oeste do continente, envolve o Mar Negro e o Mar Cáspio. Vemos aqui, os Montes Urais, que é a divisão entre a Europa e o continente asiático, e ele vai do lado leste ou oriental até o Estreito de Bering. Então, esse território é imenso, gente. Ter parte do seu território na Europa e outra parte localizado na Ásia faz com que essa posição geográfica seja estratégica, porque a Rússia ela pode ser usada como um dos caminhos para a integração terrestre entre esses dois continentes. Além disso, entre 1922 e 1991, a Rússia fazia parte de um país mais extenso, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou como conhecemos, União Soviética, que era a junção de 15 repúblicas. Isso fez com que, além de aumentar o seu território, aumentasse também a influência desse país imenso, a ponto dele chegar em direção à Europa. Em 1917 ocorreu a Revolução Russa, por meio da qual os revolucionários retiraram os czares do poder, implantaram o sistema socialista e deram início à formação da União Soviética. Esse sistema socialista ele transformou radicalmente a estrutura social da Rússia. Durante quase 30 anos, a economia planificada soviética foi regida pelos planos quinquenais, planos elaborados a cada 5 anos pelo governo central da União Soviética. Por meio deles, as atividades econômicas eram planejadas. O setor agrícola foi transformado em cooperativas, em fazendas do Estado. O setor industrial ele deu prioridade às indústrias de base, para só depois focar na produção de bens necessários à população. Esse sistema permitiu ao país equipar-se militarmente e participar ativamente da Segunda Guerra Mundial, mas não trouxe os benefícios que a população esperava para ela. Após o final da Segunda Guerra Mundial, até o início da década de 90, a União Soviética passou a rivalizar com os Estados Unidos no que ficou conhecido como a Guerra Fria. Os dois países procuravam demonstrar o seu poder e desenvolvimento através da criação de novas armas e na conquista do espaço. Era a corrida espacial e armamentista. Com isso, procuravam atrair países para parcerias comerciais em troca de proteção militar. A União Soviética mostrava-se como uma alternativa de poder, até que os altos investimentos militares para se manter como líder na Guerra Fria, os baixos investimentos nas indústrias cíveis, que são produtos necessários no dia a dia, como medicamentos, alimentos, indústria têxtil, a grande burocracia e uma grave crise econômica que gerou graves problemas de abastecimentos de alimentos, causou grandes revoltas na população e culminou com o fim da União Soviética, que se desintegrou em 1991 pelo Acordo de Minsk. Para manter a articulação econômica entre os antigos integrantes da União Soviética, foi formada a Comunidade dos Estados Independentes, a CEI. A CEI representava uma solução para que os países não ficassem desabastecidos repentinamente, uma vez que as economias na antiga União Soviética eram complementares. Os países dependiam um dos outros. Dos antigos países que faziam parte da ex-União Soviética, apenas os países bálticos da Letônia, Estônia e Lituânia se recusaram a fazer parte da CEI.
Porém, em 2005, o Turcomenistão deixou de ser membro pleno para se tornar um membro associado. Em 2009, a Geórgia abandonou o bloco. A Ucrânia, embora não costume comparecer às cúpulas e reuniões da SEI, continuou formalmente como membro da organização. Seu afastamento ampliou-se a partir de 2014 em razão de graves conflitos com a Rússia, o que veremos adiante. Em 2017, a SEI reunia 11 países. Desde o fim da União Soviética, a Rússia vem passando por diversas transformações. Porém, a herança de parte dos armamentos da antiga União Soviética, aliado ao seu grande potencial em recursos naturais, principalmente de petróleo e gás natural, e uma postura geoestratégica do seu governo nas últimas 2 décadas, vem destacando a Rússia no mundo atual. A Rússia é o maior país do mundo, porém apenas 8% dessas terras são agriculturáveis, devido ao inverno rigoroso e das grandes áreas de permanent frost, ou seja, um tipo de solo que permanece congelado por longos períodos. Em 2018, a população russa superava os 144 milhões de habitantes, de acordo com o Banco Mundial. Depois da capital, Moscou, que tinha cerca de 2 milhões de habitantes, São Petersburgo era a segunda cidade mais populosa, com cerca de 5 milhões de habitantes. Para um país que passou vários anos sendo um dos mais poderosos do mundo, os indicadores sociais da Rússia poderiam ser melhores. A expectativa de vida ao nascer é de 70,3 anos. A escolaridade é em média de 12 anos. Os homens estão mais presentes no mercado de trabalho, 71,7% deles estão trabalhando, enquanto que as mulheres, apenas 56,6% delas estão empregadas. A participação da mulher ainda é considerada pequena se compararmos com outros países. Elas representavam apenas 14,5% do parlamento. Em 2018, a Rússia estava na 49ª posição entre os países do mundo quanto ao Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, apresentando uma pontuação de 0,816, considerada muito alta. As atividades econômicas, apesar das baixas temperaturas e do rigor do inverno russo, as exportações agrícolas elas vêm aumentando nos últimos anos. Segundo o Ministério da Agricultura, elas representam cerca de 6% das exportações do país. Destacam-se as produções de cereais, açúcar, batata, carnes de frango e suína. A Rússia é uma importante fornecedora de fontes de energia e de recursos naturais, em especial de petróleo e gás natural. Ela se destaca no mundo. E para escoar a sua produção e fornecer seus produtos à Europa Ocidental, o território russo apresenta uma ampla rede de oleodutos e gasodutos. Como podemos observar no mapa, há vários pontos de exploração de gás natural e de petróleo na Rússia, e que grande parte dessa produção é transportada através de gasodutos e oleodutos, principalmente em direção à Europa. O gráfico abaixo apresenta a pauta de exportação da Rússia em 2017. Ela não é muito variada e a gente percebe a grande importância que é a venda do petróleo e do gás natural. Esses combustíveis são muito importantes para o setor de transporte e para o aquecimento nos meses de inverno, e é responsável por mais da metade das exportações da Rússia. A guerra de volta à Europa. Nos últimos anos, um grave conflito entre a Rússia e a Ucrânia vem atingindo até a União Europeia e ganhando repercussão mundial. Em 2013, o então presidente da Ucrânia anunciou que tinha a intenção de interromper as negociações para a entrada do país no bloco da União Europeia e que iria promover uma maior aproximação econômica com a Rússia. Contudo, grande parcela da população ucraniana era a favor da entrada do país no bloco da União Europeia e não concordou com esse novo posicionamento do governo, dando início a intensos e prolongados protestos. Nas manifestações, prédios públicos foram destruídos e o combate com as tropas do governo causaram inúmeras mortes. Yanukovych, que era o presidente, foi deposto e foi exilado na Rússia em 2014. A parcela da população ucraniana que apoiava a aproximação com a Rússia, por sua vez, posicionou-se contra a deposição do presidente e iniciou protestos na porção leste do país e na Crimeia.
A Crimeia é uma república autônoma que pertencia à Ucrânia. Seu território está localizado em uma península no Mar Negro, que é o único acesso do território ucraniano ao Mar Mediterrâneo e, por isso, de grande importância estratégica. Abriga uma importante base naval russa, além de ser cortado por gasodutos e possuir importantes reservas de gás. A maioria da população da Crimeia é de etnia russa e se manifestou contra a deposição do presidente e a favor da associação com a Rússia. Em março de 2014, foi realizado um referendo, no qual mais de 96% dos votantes decidiu que a Crimeia deveria se separar da Ucrânia e ser anexada à Rússia. O resultado deu ao governo de Moscou a legitimidade que necessitava para controlar completamente a península e ampliar sua área de influência estratégica. Porém, o referendo e a anexação da Crimeia não foi reconhecido nem pelo governo ucraniano, nem tampouco pelos Estados Unidos e nem pela União Europeia, que considerou a manobra uma agressão internacional e, em retaliação, impuseram um bloqueio econômico à Rússia. Em maio de 2014, foi eleito o novo presidente da Ucrânia. Entre as suas primeiras ações estava a assinatura de um acordo de livre comércio com a União Europeia. Esse fato gerou uma forte reação do governo russo, que ameaçou cortar o fornecimento de gás à Ucrânia no inverno. No mesmo mês, 2 estados ucranianos realizaram um referendo. O resultado desses referendos apontavam que a sua população queria se separar da Ucrânia e se unir à Rússia. O governo ucraniano reagiu, o que resultou em uma guerra civil, na qual os rebeldes separatistas em favor da Rússia enfrentavam as tropas do governo que lutavam para garantir a integridade do território ucraniano. Até meados de 2018, esse impasse ainda não havia sido resolvido. Turquia, entre o Oriente Médio e a Europa. A Turquia, assim como a Rússia, encontra-se em uma posição estratégica. A Turquia permite uma ligação terrestre entre a Europa e o Oriente Médio através de pontes sobre o Estreito de Bósforo. A população da Turquia está passando por uma fase de transição demográfica. A Turquia possuía cerca de 8 milhões de habitantes em 2016, de acordo com o Banco Mundial, porém, nas últimas décadas, ela vem apresentando uma redução de suas taxas de natalidade, o que vem se refletindo em sua pirâmide etária. De acordo com o relatório de desenvolvimento humano de 2016, a expectativa de vida ao nascer na Turquia é de 75,5 anos. Quanto à escolaridade, a média de anos de estudo é de 7,9 anos, ou seja, menos que o necessário para concluir o ensino fundamental, que em geral é de 8 anos. Apenas 63,5% das mulheres haviam concluído o ensino médio, enquanto que entre os homens esse indicador chega a 64,8%. 72% da população turca é urbana. Istambul é a sua maior cidade, com cerca de 13,5 milhões de habitantes na área metropolitana. Ela é dividida pelo Estreito de Bósforo. Uma pequena parte do seu território está localizada na Europa e a outra parte na Ásia, o que dá à cidade um caráter bastante particular. Ankara, com 4,5 milhões de habitantes, é a capital da Turquia e sede do governo e do poder do Estado. Istambul é o polo comercial e cultural do país. A Turquia exporta uma grande diversidade de produtos. Ela chegou a ser a 29ª maior economia de exportação do mundo. Seus principais produtos de exportação é o ouro, os carros, os caminhões e as peças de veículos. Os principais destinos de seus produtos é a Alemanha, o Reino Unido, a Itália e os Estados Unidos. Por conta de condições naturais do território turco, apenas 35% de suas terras são aráveis e quase 20% dessas terras cultivadas necessitam de irrigação. As frutas representam mais de 3/4 de tudo que é produzido na agricultura. A Turquia é a maior produtora mundial de damasco, avelães e figos. Também merece destaque a produção de azeitonas, uvas e trigo. A Rússia e a Turquia têm uma posição geográfica estratégica que permite a ligação terrestre entre a Europa e a Ásia.
A Rússia tem procurado ampliar suas áreas de influência na Europa e no mundo. Um de seus principais recursos estratégicos é o petróleo e o gás natural, que é fornecido aos países europeus através de diversos gasodutos. Além disso, a Rússia integra, junto com o Brasil, Índia, China e África do Sul, os BRICS, um bloco de cooperação política que criou um novo banco que pode financiar projetos desses países e de outros países mais pobres.